Saudações a todos! O vídeo de hoje eu quero responder um questionamento que tem relação, com arrebatamento, mas é um questionamento constantemente feito de pré-tribulacionista para pós-tribulacionistas. Esse questionamento baseia-se no quê? Que o pós-tribulacionismo ele seria incompatível com uma afirmação de Jesus de que o dia e a hora da sua vinda é desconhecido pelas pessoas, pelos anjos, até pelo próprio Jesus, o único que sabe realmente é Deus o Pai. Só que onde começa o problema? Onde entra o problema aí? Segundo eles, como a tribulação é um período de tempo estabelecido nas Escrituras como algo em torno de 3 anos e meio, e na verdade essa opinião de 3 anos e meio é compartilhada inclusive por pós-tribulacionistas, a meso-tribulacionista, o pessoal do pré-ira, a maioria concorda com isso, praticamente é um consenso de que a tribulação dura 3 anos e meio, eu também concordo com isso. Tem aqueles que vão com muita frequência falar de um período de 7 anos, pegar como referência o período de 7 anos, baseado numa das interpretações de Daniel 9, mas até quem fala de 7 anos concorda que os últimos 3 anos e meio se destacam como sendo a tribulação. Se essa duração já é algo informado pela Escritura, então o problema é, segundo os pré-tribulacionistas, que se a igreja estiver aqui, e ela obviamente presenciaria então o início da tribulação, ela automaticamente iria deduzir o final da tribulação. E como se espera que Jesus retorne após a tribulação, deduziríamos o final da tribulação e, portanto, ia coincidir com o retorno de Cristo e, assim, as pessoas saberiam, até com bastante antecedência, com anos de antecedência, o dia e a hora do retorno de Jesus. Então este é o questionamento que é muitas vezes utilizado com o intuito de tentar mostrar ali uma falha, uma incompatibilidade num pós-tribulacionismo. Tá? É um questionamento interessante, ele é interessante, merece ser respondido de forma satisfatória e esclarecedora. Né? É isso que realmente importa. É a verdade, não é a discussão em si, mas o debate para esclarecer as coisas. Eu peguei 3 afirmações diferentes, tá? Que destaquei algumas aqui que existem lá em Mateus capítulo 24. Por exemplo, a primeira afirmação era interessante, pois no versículo 33, Jesus, depois de já ter falado dos muitos sinais, ele diz aos discípulos: quando vocês virem essas coisas, sabei que ele, Jesus, que ele está perto de vir, de chegar. Isso é, obviamente, previsibilidade. Se alguém lhe passa várias referências sobre o seu retorno, quando esses sinais se cumprirem, ficará óbvio, ficará previsível o retorno deste. Porém, ainda devemos perguntar o quão previsível. Aí entra a segunda afirmação, que está no versículo 36. Tá? E Jesus mais de uma vez repete que o dia e a hora ninguém sabe. Também tem uma do versículo 44, que normalmente, quando levam a questão aos pós-tribulacionistas, eles citam o 36, e às vezes também inclui o versículo 44, que eu, na verdade, considero que são 2 afirmações diferentes. Tá? Alguns enxergam que o que está no versículo 44 é apenas vai na mesma tendência do que o do 36, mas eu vou deixar bem claro que, na verdade, são afirmações diferentes, inclusive aplicações diferentes, ok? Mas, embora a previsibilidade pode parecer algo que é incoerente, inconsistente, em relação a desconhecer o dia e hora, não bate, nada disso aqui está desarmonizado na verdade. Existe um grande equívoco, e deixe eu dizer respeitosamente, mas existe sim um grande equívoco por trás dessa pergunta, desse questionamento levado aos pós-tribulacionistas. A premissa, o raciocínio que está por trás da pergunta
ele é equivocado. Por quê? A ideia que moveria alguém a fazer esse questionamento é de que estamos dizendo que terminou a tribulação, terminou os 3 anos e meio lá, a tribulação termina, certo? Terminou a tribulação, botei só a inicial mesmo para facilitar. E no dia seguinte, Jesus já vai estar aqui. Ou terminou, vamos supor, hipoteticamente aqui falando, terminou a tribulação meio-dia. Meio-dia e 1, Jesus já vai estar voltando. Jesus já vai estar aparecendo no céu, já vai ter arrebatado a gente. E eu faço a pergunta, a Bíblia em algum momento disse quanto tempo depois da tribulação Jesus vai voltar? Uma coisa é falar assim, olha, após a tribulação Jesus vai vir. Isso é uma coisa. Mas de onde se tirou a ideia de que no dia seguinte, já que o questionamento é que vai se descobrir o dia e a hora, mas eu faço a pergunta, a Bíblia alguma vez, ela dispôs a nós a informação precisa de quanto tempo depois da tribulação Jesus volta? A Bíblia não dispôs essa informação em momento algum. Mas a Bíblia fala que imediatamente após a tribulação daqueles dias, Jesus vai vir. Veja só, a Bíblia fala que imediatamente após a tribulação vai ter o quê? Sinais nos céus, ok? Vou botar um S aqui bem grande de sinais. Sinais nos céus. A lua, o sol e as estrelas serão afetados. Esses sinais não são a vinda de Cristo em si, não é o retorno em si. Como os outros sinais, são na verdade avisos, acontecimentos que estão apontando para a vinda dele, mas não é a vinda em si, certo? Então o que vem imediatamente após são os sinais, fique bem claro isto, ok? E aí vem uma pergunta, fala imediatamente, fala algo logo, mas quanto é este imediatamente após a tribulação? Poderia ser minutos, poderia ser horas ou poderia ser alguns dias. É relativo, a Bíblia não definiu. Nós não sabemos quanto será este imediatamente. Não é um segundo depois, é no mesmo dia ou são momentos depois. A Bíblia não definiu. Então podemos dizer que o intervalo entre a tribulação e os sinais nos céus é algo que é desconhecido, é um mistério para nós. Outro questionamento é o seguinte: qual será a duração desses sinais nos céus? Que a Bíblia também não falou que é um evento de um dia só. Ela não definiu quanto tempo vai ser a duração desses sinais. O sol, a lua, as estrelas caindo é uma coisa de um dia só? É uma coisa que vai perdurar por alguns dias? Nós não sabemos, não temos informação sobre isso. É algo desconhecido. E por fim, aí na sequência, em Mateus 24, você tem o Filho do Homem vindo, entre as nuvens dos céus. Aí sim, você tem algo que você pode chamar que é a vinda, tá? Mas aí entra outra questão. Qual é o intervalo de tempo entre os sinais nos céus e realmente a vinda do Filho do Homem? A Bíblia também não deu essa informação, porque não se engane ao pensar que porque um evento está no mesmo versículo, um versículo após o outro, que significa então que vai ser algo assim sem nenhum intervalo de tempo entre uma coisa e a outra. A Bíblia não avisa sobre os intervalos de tempos entre o que está no versículo seguinte, ou às vezes no mesmo versículo tem eventos que vão acontecer separadamente, e a gente não sabe disso. E da mesma forma que entre a tribulação e realmente a vinda, um vezinho aqui é de vinda, nós não temos informação, certo? Se alguém soltar uma data sobre isso, a pessoa está chutando. Nós não temos essa informação, ou seja, é impossível saber o dia e a hora, mesmo que estejamos aqui durante a tribulação, mesmo que seja previsível o término desta, mesmo que fique cada vez mais previsível que Jesus está perto de voltar, mas uma coisa é compreender o contexto do retorno de Jesus. Outra coisa é saber o dia e a hora do retorno de Jesus. Essa informação é algo inacessível para nós, certo? Então não tem esta
de que a ideia pós-tribulacionista estarmos aqui vai acabar inevitavelmente levando a gente a saber isso, então isso é um problema, isso é uma falha. Não existe isso, a pergunta é mal feita, na verdade é equivocada, certo? Uma premissa aqui ignora tudo isso aqui, então não tem problema quanto a isso. E aqui a terceira questão que alguns acabam botando, né, nessa equação, desse questionamento que tenta refutar o pós-tribulacionismo, é na verdade uma afirmação que ela tem mais uma tendência de falar sobre ser surpreendido pela vinda do que propriamente falar de não saber o dia e a hora do retorno de Jesus. Que, entenda bem, uma coisa é a Bíblia dizer que você não sabe o dia e a hora. Outra coisa é dizer que quando você não estiver esperando, Jesus vai vir. Isso tem muito mais a ver com uma expectativa errada do que propriamente em desconhecer algo. Uma coisa é eu não saber o dia e a hora do retorno de Jesus. Outra coisa é eu não estar esperando pelo retorno de Jesus. Aí eu estou falando de expectativa, certo? De falta de expectativa, na verdade. E diz assim, vou pegar aqui a NVI, a versão da NVI, mas muitas outras versões vai nessa tendência. E tem algo interessante aqui, que é o seguinte: assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Veja bem, a pessoa pode ler isso aqui e achar que é uma frase só, uma única sentença, uma única afirmação, que a aplicação disso aqui é para, inclusive, os discípulos de Jesus. Mas eu lhes digo que provavelmente aqui, na verdade, estão duas afirmações diferentes, com aplicações também distintas. A gente pode considerar que a ordem de prontidão é sim, não só ouvida pelos discípulos, que eram os únicos ouvintes ali naquele momento, mas também é aplicada a eles, é uma ordem para eles, é uma ordem para os discípulos, para os crentes. Mas o porquê o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam, ou algumas Bíblias põem na hora que não pensam virá o Filho do Homem, na verdade, embora aqui exista um vocês menos esperam, no texto grego mesmo não tem esse vocês. Se tivesse o vocês de fato nesse final de frase aqui, a gente poderia dizer que Jesus está aplicando isso inclusive aos discípulos. Mas não tem esse vocês aqui. Tem o vocês quando fala para estar prontos. E de fato existe um vocês. Mas não quando fala de pessoas não estarem na expectativa ou não estarem achando que Jesus vai vir, aí Jesus vem. Isso, essa que eu chamo aqui de segunda afirmação nessa frase, é algo que se aplica, na verdade, aos descrentes. Porque quem realmente está em prontidão, em vigilância, que é a ordem de Jesus para o seu povo, eles estariam na expectativa, ainda que não soubessem o dia e a hora, certo? Paulo, por exemplo, para ficar mais claro aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele ali pegando ali como tema o dia do Senhor, que virá como ladrão, falando da vinda do Senhor, mas também a vinda do Senhor coincide com o juízo de Deus sobre o mundo, né? Ele fala que esta expectativa errada é para os das trevas. Ele fala, quando eles disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Ali o paz e segurança é, na verdade, o oposto de destruição. Ou seja, os ímpios, antes do retorno de Cristo, a mente deles vai estar sendo um estado de ilusão tão grande que eles não vão estar na expectativa do retorno de Jesus. Então, Paulo ele não aplicou isso aos crentes. Ele ainda fala, dizendo que, mas vós, irmãos, aí sim falando aos crentes, vocês não estão em trevas para que aquele dia vos apanhe como ladrão, ou vos surpreenda como ladrão. Algumas Bíblias gostam de botar o surpreenda ali, embora a palavra surpreenda não necessariamente está ali, mas é algo implícito, né, de que o ladrão ele faz o seu ataque. A palavra sim é apanhar, né, faz mais sentido ali,
que é no grego mais ou menos o sentido é puxar algo bruscamente, é pegar algo bruscamente. Na verdade seria a ação do ladrão, né? do ataque, né? Mas o ladrão sempre usa o elemento surpresa ao seu favor. Então é implícito que surpresa também ali, os ímpios também serão surpreendidos. Esse fator surpresa não se encaixa com crentes de verdade, não é algo compatível com o estado de vigilância, certo? Então veja só, para fechar aqui o raciocínio, previsibilidade é uma coisa que será uma realidade para aqueles que estão de fato na luz, na comunhão com Deus. Desconhecer o dia e a hora, isso aí é para todo mundo. Não tem exceções aqui, tirando Deus o Pai e Jesus em algum momento, acredito eu, que com certa antecipação ele vai acabar descobrindo isso aí, se já não descobriu e a gente não sabe, ok? Mas o ser surpreendido pela vinda é não estar na expectativa quando Jesus vier. Isso aí não é condição de crente de verdade. Então, na verdade, isso aqui é outra coisa, é diferente disso aqui, mas tem gente que acaba achando que é a mesma coisa, acaba até levando o versículo 44 para dentro desse questionamento trazido a nós, certo? Mas tudo aqui tem a sua devida aplicação, tudo está harmonizado nas palavras de Jesus, e o pós-tribulacionismo é algo apoiado pelas Escrituras e não tem versículos na Bíblia de fato, quando a gente olha com calma, com tranquilidade mesmo, de forma flexível. Isso é importante, ler com imparcialidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se foi meio confuso para você, assista mais de uma vez, para você ver com mais calma, tá? Se você tiver dúvidas, deixe comentários aí. Se você inclusive tiver sugestões, propostas para outros temas de vídeos, põe aí que eu vou fazer questão de ler o seu comentário, tá? E compartilhe esse vídeo se você achou realmente interessante, edificante. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até mais.